Bem, bom dia a todos e todas. Queria aqui saudar toda a mesa em nome do nosso companheiro presidente do Sintibacen Maranhão. Saudar a todos os delegados e delegadas aqui presentes e dizer da nossa satisfação da Central Única dos Trabalhadores em ter sido convidada para participar desse espaço, né, que é a instância máxima de vocês, que é o Congresso da Categoria, e não só da satisfação, mas também de uma construção independente da relação de filiação formal, mas que há muito tempo a diretoria do Sintibacen tem com a Central Única dos Trabalhadores e com as demais entidades do setor público, até porque compreendemos, né, e essa compreensão, né, vem se dando nos últimos anos, de que, independente das nossas diferenças de concepção de organização, isso é legítimo, até porque nós somos daquela linha que defendemos a liberdade e a autonomia de organização dos trabalhadores. Os trabalhadores é que têm de definir qual a sua forma de organização e não o Estado, né? Mas, independente das diferentes concepções de organização, entendemos de que nós somos uma categoria única, né? E que temos, sim, se nós temos a compreensão política, né, do que é que nós enfrentamos no Estado, né, de heranças conservadoras em relação ao serviço público, né? No Estado, onde a própria história sociopolítica dos serviços públicos não é muito tranquila, não é muito bonita, né? A própria história de origem do serviço público brasileiro, eu sempre gosto de dizer isso, né, foi criado não para atender, né, na sua criação, não para atender os interesses da sociedade, mas para atender os interesses das elites dominantes, né? Foi na época que Dom João VI ia para o Brasil e precisava arranjar emprego para a turma que vinha lá de Portugal e criar o serviço público, né? Não era voltado para a sociedade, era voltado para atender os interesses da elite dominante da época, né? E passamos, infelizmente, parte da nossa história, né, com valores, né, bem voltados de que o serviço público não era voltado para a sociedade, o serviço público era voltado para os interesses das elites dominantes. E hoje, inclusive, somos, né, não no mau sentido, mas até vítimas, né, dessa história, né? A forma que a sociedade nos olha, né? E aí a gente sempre dialoga com os companheiros, olha, inclusive ultimamente eu andei sabendo, né, lá do Ministério do Planejamento, alguns boatos, doutora Marcela, de que o Ministério do Planejamento estava aí dialogando com a Fundação Getúlio Vargas, né, para fazer uma pesquisa sobre a questão do serviço público, como a sociedade vê o serviço público. Depois, Deus, tomara que eles não façam, né? Porque o resultado vai ser péssimo, né? Se perguntar para a sociedade como a sociedade vê o servidor público, né? Infelizmente, nós vivemos ainda uma realidade nesse país, né, de que elites dominantes do passado, considerando que não tinham como objetivo, né, proporcionar políticas públicas para que atendessem às demandas da sociedade, nos colocaram como os culpados, né, de que não tem educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, segurança pública, porque nós não prestamos, nós somos incompetentes, nós somos, em alguns momentos, somos até marajás, né, na história desse país, né, somos aqueles privilegiados em relação aos demais trabalhadores, e que, infelizmente, isso foi, por interesses políticos das elites dominantes, massificado junto à sociedade, e que a sociedade sempre nos olhou um pouco atravessada, né, um pouco atravessada. Então, nós da Central Única dos Trabalhadores sempre fizemos esse debate de que a construção da nossa unidade enquanto classe trabalhadora do serviço público, né, inclusive tem de extrapolar o debate meramente remuneratório. Nós temos de fazer a discussão de Estado, de papel de Estado, né, de papel institucional de cada órgão da administração pública brasileira, né, como forma até da gente dialogar com a sociedade. A gente nunca pode perder, e passamos alguns momentos, produto dessa história, inclusive, né, olhando também um pouco de lado, inclusive, nós sempre tivemos um problema de elitismo entre nós, né? Em alguns momentos no passado, né, hoje melhorou muito, mas de nós mesmos, servidores públicos federais, né, não nos considerarmos trabalhadores, né? Inclusive a gente até se irritava, né, quando a gente chamava trabalhador do serviço público. Não, eu sou servidor público, né, não sou trabalhador. Então, esses são elementos, né, que, com certeza, vêm nos proporcionando, né, as entidades do setor público, as centrais sindicais, no caso a Central dos Trabalhadores, de entender de que o diálogo que nós devemos ter, inclusive com gestores de Estado,
tem de extrapolar o debate meramente remuneratório. Né? Precede, inclusive, do debate remuneratório, a gente debater o papel institucional da administração pública e dos serviços públicos brasileiros. Inclusive, o debate de carreira, que sempre é colocado, porque eu digo sempre, de forma até um pouco radicalizada, de que nós, até hoje, não temos carreira na administração pública brasileira, nós temos arremedos de carreira, porque é produto, inclusive, dessa construção. O Estado brasileiro, nos momentos passados, nunca foi voltado com o objetivo de ter carreira, mas voltado para a discussão de cargos, né, da administração pública, sempre a prioridade do cargo acima da carreira. Então, ultimamente, evidentemente, né, de que com os últimos governos, os 2 governos Lula, e esperamos agora com a governa Dilma, ou governos de origem e de bases democráticas e populares, evidentemente de que essa realidade há sinalizações de mudanças de concepção. Agora, evidentemente que temos de compreender que nós temos um Estado impregnado de valores conservadores, muito consistentes. Eu sempre digo, o Estado é maior do que os governos, né? As suas estruturas e os seus valores, eles se sobrepõem, inclusive, os governos, e nós, enquanto trabalhadores, né, do serviço público, agentes públicos, né, responsáveis pela prestação de serviço, somos, talvez, um dos setores da sociedade organizada mais importante e de entender essa importância, que é que nós que temos esse papel de tensionar, né, inclusive, os governos que estão aí. Né? Nós sempre dizemos o seguinte, de que não podemos gerar falsas expectativas, né, como foi gerado, inclusive, no passado, e sempre fiz esse debate no setor público, de que a eleição do Lula ia resolver todos os problemas do Brasil. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu votei no Lula na primeira vez, na segunda vez, nunca entendi dessa forma, porque, olha, antes da gente, além de mudar de governo, tem de mudar concepções. E o debate tem de passar pela questão de concepção de Estado. Né? E o Cinti Bacen sempre esteve conosco aí, eu diria, nos últimos anos, né, junto com as demais entidades e servidores públicos, não só do âmbito federal, inclusive também de âmbito estadual, de âmbito municipal, nessa construção, nesse debate e nesse nível de tensionamento que a gente tem feito com o governo, principalmente em relação ao Ministério do Planejamento, que é o Ministério gestor, né, de pessoal e remuneração, né, gestor de pessoas, né, da administração pública, né, entendendo de que temos de extrapolar, e sempre foi isso o debate meramente remuneratório para discutir carreira não só do ponto de vista de estruturas de remuneração, mas carreiras do ponto de vista de qualificação da atuação do agente público. E é esse debate que, inclusive, nesse momento, passa, inclusive, na mudança da forma de diálogo. Nós sempre tivemos um Estado autoritário, essa é a característica do Estado brasileiro, um Estado autoritário, um Estado de relação unilateral. Nós, inclusive, o nosso contrato de trabalho não é bilateral, é um contrato de adesão, né? O regime jurídico único é um contrato de adesão, não é uma relação bilateral de trabalho, né? E que nós temos, inclusive, nessa luta, de mudar essa relação de trabalho, para a gente ter uma relação bilateral de trabalho, onde seja reconhecido efetivamente o conflito da relação, o conflito de interesses nessa relação, que é natural em qualquer Estado capitalista. Nós vivemos num Estado capitalista, né? Porque só através do efetivo reconhecimento do conflito, né, de interesses na relação, é que a gente pode proporcionar, inclusive, um espaço qualificado de negociação. Então, aqui, a gente, em nome da Central Única dos Trabalhadores, queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui participando desse debate com vocês, desejar que, nesse congresso, vocês tenham, e têm, com certeza, condições de atualizar diretrizes, de construir um plano de ação, né, que realmente dialogue com as expectativas da categoria que vocês representam e que estejam somando de forma solidária com todas as organizações dos trabalhadores do setor público na perspectiva da construção de um serviço público melhor, que tenha trabalhadores valorizados, né, trabalhadores qualificados e que a gente mude essa relação com a sociedade. Um abraço a todos e bom congresso para todos.